Bom dia. Vamos começar. O engarrafamento do elevador já, pelo jeito, já parou. E muito possivelmente ainda tem gente viajando, né? Nós vamos continuar a aula de 2 semanas, o tema de 2 semanas atrás, que é a Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar bastante, dentre outros assuntos, a autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, né? Então eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês. Isso aqui é uma edição antiga, não sei se está sendo editado ainda, talvez esteja. Isso é de um evento, um encontro que teve em 1977 com Francis Schaeffer, para quem conhece, Francis Schaeffer, o Boyce, o Sproul, e uma série de outros estudiosos, como Gleason Archer. Então teve um grupo de estudiosos que foi debater a inerrância da Bíblia, porque isso aqui, década de 60 e 70, era um assunto... Você vê, o tempo passa, né? Estamos falando de 50 anos quase, né? Década de 70 era 50 anos. Então isso aqui era uma temática muito acesa naquela época, né? Exatamente ali pós Segunda Guerra, pós movimento hippie e tal. Então havia muito questionamento. Então esse é um livro extremamente importante. Tem o... Oi. Tá, eu vou tirar foto e boto, tá? O Ângelo falou para eu botar de frente para a câmera, como eu não tenho muito hábito da câmera, como ele tem, vou tentar acertar aqui. Tem um outro livro, esse também importantíssimo, de apologética cristã, que trata muito sobre manuscritos bíblicos, como é que foi o processo de seleção, quantos tinham de cada um. Ele foi atualizado há uns anos atrás. Eu li quando tinha uns 20 anos de idade, uma edição ainda em espanhol, que era só o volume 1, aí fizeram o volume 2 com novas evidências que exigem um veredito, de um autor que já veio ao Brasil várias vezes, Josh McDowell. O ministério dele é sempre ir para universidades apresentar isso aqui, inclusive nos Estados Unidos. Então, é um livro espetacular que vai dar para você um monte de informação sobre qualquer coisa que diga respeito a dúvidas sobre os textos bíblicos, por que foram selecionados e etc. E também algumas questões teológicas de inerrância e de continuidade do Antigo para o Novo Testamento, bastante que nós vamos estudar hoje. Então, esses são 2 livros importantes. Tem um terceiro livro, Os Evangelhos Perdidos, do Darrell Bock, que é também, né, um debate aqui, uma tese dele, falando por que determinados textos considerados religiosos não entraram no cânon, por que outros entraram. Isso é um debate bem interessante. O Darrell Bock também é professor universitário e também faz parte de um grupo que visita as universidades americanas apresentando essa defesa. Eu trouxe isso para mostrar para vocês também que, ao contrário do que muita gente pensa, há uma ciência, puder passar para o pessoal conhecer aí, tá? Há uma ciência muito bem trabalhada e estudada sobre a inerrância bíblica. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Mas a Bíblia é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, e aí é João de Ferreira de Almeida que traduziu, e aí deixa para lá, e o importante é que tem bastante Bíblia sendo distribuída. Não, existe um grupo enorme de scholars ou de estudiosos acadêmicos, né? Normalmente ou alemães, ou ingleses, americanos, franceses, tem gente de todo lugar, tem brasileiro também, que participa desses debates, desses congressos internacionais periódicos, e tem uma série de livros e documentos sobre isso. Então, para as pessoas que são ignorantes em relação a isso, existe uma ciência de estudo, de interpretação e hermenêutica sobre isso. E é uma ciência extremamente forte, que você faz uma série de publicações, artigos científicos, etc. Essa semana mesmo eu estava procurando uma informação sobre Bíblia,
e achei um artigo científico interessantíssimo, publicado internacionalmente, um dos principais sites de ciência do mundo. Falei, caramba, você vê, esse pessoal aceita. Aqui no Brasil, uma certa resistência, por causa daquele preconceito ignorante de que, quando você trata de Bíblia, quando você trata de evangélicos, quando você está tratando de menores, de pessoas menos inteligentes e tudo mais. Então, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, alguns desses livros estão ali, e você pode ir lá dar uma googlada lá e vai no Google. Tem um fórum internacional chamado Trinity Forum, dos Estados Unidos, e que engloba e agrega vários autores, pesquisadores do MIT, pesquisadores de Harvard, de Yale, de outras universidades, que fazem discussão de arqueologia bíblica, de antropologia bíblica, de sociologia bíblica. É impressionante a quantidade de material produzido. E de gente de altíssimo nível, né? Que lá não é bloqueado, não é cancelado como é aqui. Então você tem acesso no YouTube, por exemplo, você pega lá, você tem o Trinity, você tem o Veritas Forum. O Veritas Forum é um grupo de professores que visita as principais universidades do mundo para fazer debates. Então fica um grupo de alunos, acadêmicos, professores, e aí o debate é permanente. Aquele Alistair McGrath, do livro que nós utilizamos aqui na classe, por exemplo, ele é um dos que está sempre presente nesse Veritas Forum. Tá? Finalmente, isso aqui é uma edição comemorativa, um livro que saiu semana passada, eu editei esse livro, comemorativa de 100 anos, e foi atualizado, né, que é o livro que mais formou pastores no que diz respeito a como a Bíblia chegou até nós. Aquele que eu apresentei, que eu editei há um ano atrás, que é a capinha dura, meio capa cinza, é um livro americano, porque ele era colorido, né? Ele é todo em 4 cores, então ele é diferente por isso. Tanto que nós tivemos que fazer o capítulo em brasileiro, né? Mas esse aqui não, esse aqui foi de um missionário inglês que viveu no Brasil, ensinou no Brasil, e foi editado, primeira edição, 1924, e ele foi atualizado. É extremamente interessante a Bíblia como chegou até nós. Bom, devido ao tempo, nossa aula de hoje vai ter que seguir aquele padrão bem objetivo da gente dar uma pausa de 5 minutos, né? Vou dar uma pausa de 5 minutos, depois no final vou deixar mais 5 minutos para perguntas e respostas, tá bom? Mas eu também sempre estimulo que vocês façam perguntas e respostas ali no grupo de discussão ali. É interessante participar, questionar, colocar alguma coisa que você achou interessante lá no grupo e tal. Ah, é? Não pode nem postar nada? Não sei se pode abrir, Ângelo. Ângelo que é o CEO do grupo, então não sei, tem que ver, acho que tem que abrir, acho que era legal. Bom, nós vamos dar continuidade à necessidade da revelação. Na leitura também eu vou passar para vocês os textos bíblicos que a gente vai ler, e tem bastante, e vou ter que dar uns saltos aqui, porque eu tenho que, hoje, desenvolver 4 páginas, é coisa à beça. Bom, toda a Escritura, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia existe porque, num certo momento da história, ela se tornou necessária, ela se tornou importante. E Deus, que nos criou para que mantivéssemos comunhão com Ele, para a sua glorificação, o seu gozo e adoração, é um Deus comunicativo e relacional. Então, essa revelação ela era necessária porque vocês devem saber que em boa parte das religiões você tem apenas o que se chama de tradição oral, né? Que são aquelas coisas passadas de um para o outro. Nem todas as religiões têm uma literatura e nem todas as religiões têm a quantidade de literatura que o cristianismo tem.
cristianismo tem uma quantidade enorme. O islamismo também tem uma grande quantidade. O judaísmo também tem uma grande quantidade. Mas o cristianismo realmente tem uma quantidade de pesquisas, de literatura, de material científico produzido altamente qualificado, como eu falei anteriormente. Então, seria um pouco complicado você pensar numa religião que domina o Ocidente a partir da Europa, África, para cá, e que boa parte do Oriente também é envolvida. Às vezes a gente pensa na China e esquece que a igreja na China é enorme, com, segundo estimativas, bem mais do que 100 milhões de cristãos praticantes, né? E muitos desses praticam às escondidas do governo. Então, de fato, o cristianismo é uma religião que domina aí boa parte, ou pelo menos é disseminado e divulgado em boa parte do mundo. Tem projetos maravilhosos de transmissão pela internet, mas por rádio, que acontece há anos, as Vozes dos Andes e algumas outras missões, né, que mesmo com todas as proibições e censuras, havia uma transmissão permanente e constante de evangelização por ondas de rádio, né? Uma coisa que a gente hoje basicamente só usa no carro, né? Quando usa. Então você tem essa disseminação do evangelho por todo o mundo de alguma forma. E aí, você imagina uma religião que tem um número de adeptos enorme, com bastante tradição oral. Você já deve ter ouvido a expressão que o cristianismo é uma das 3 religiões do livro, né? Porque islamismo tem o livro, judaísmo tem o livro, cristianismo tem o livro. No nosso caso, nós temos aqui no Ocidente 2 grupos de cristianismo, né? Que é o cristianismo protestante, que protestou contra o sistema católico romano da época, né? Século XVI. Mas você tem ainda no Oriente a igreja ortodoxa, que você tem lá a russa, a ucraniana e algumas outras lá, até alguma outra vertente. Então, você tem hoje as religiões do livro, nós utilizamos a Bíblia, os católicos com 73 livros e nós com 66 livros na nossa Bíblia. Então, Deus inicia a sua revelação de forma direta, numa conversa direta com o ser humano. Quem quiser pode observar aí em Gênesis 3, 8 e 9. Nós não vamos ler, mas se você quiser conferir, está na apostila, esse é o texto. Eu vou destacar um texto de cada um, tá? Falando com ele pela criação, como em Romanos 1, 20, por exemplo, demonstra, e por meio de uma consciência humana sensível e capaz de discernir entre o certo e o errado. Romanos 2, 14 e 15. Até um certo momento, como eu falei, não havia necessidade de uma revelação especial. Mas por conta daquilo que está em Romanos 2, 14 e 15, 2 de Coríntios 4, 4, você vai ver que o pecado entra na história, ele começa a distorcer a compreensão do ser humano para com Deus. A conversa, o diálogo, começa a ter arranhão na comunicação. Começa a ficar uma comunicação com algumas dificuldades. E aí a percepção do Deus que caminhava e após o pecado, o ser humano começa a se afastar e o pecado começa a afastá-lo da santidade de Deus, é necessário uma revelação, essa revelação especial. Então, o Espírito Santo escolhe homens que são instruídos, a que se chama de inspiração, teologicamente falando, e orientados para registrarem fielmente o que recebiam. Segunda carta de Pedro 1, 21, sem erros ou omissões. Alguém pode ler? Segunda carta de Pedro 1, 21. E Deus mesmo ordena o registro. Êxodo 17, 14 também mostra isso, assim como sua leitura e observância. Josué 1, 7 e 8. Então, o que acontece é que Deus apresenta uma proposta de recuperação, retorno do ser humano à proximidade dele, à vivência com ele, segundo os padrões dele. E isso era algo que era necessário. Claro que numa leitura rápida, panorâmica como essa, a gente pensa assim, não, mas isso aí aconteceu em 1000 anos, aconteceu em 2000 anos, aconteceu em muito mais tempo, né?
Há um processo, há todo um processo até ser completado o cânon da Bíblia, que como conhecemos hoje, e mesmo o cânon do Antigo Testamento, houve todo um processo até ele ser completado. Vocês devem lembrar que eu trouxe para vocês aqui a Septuaginta e a Bíblia Hebraica, para vocês entenderem que são coletâneas que foram resultados de processos e de lideranças. E aí, eu acho que um argumento interessantíssimo que o Joseph McDowell usa no livro é o próprio argumento daquilo que faz sentido na história da humanidade. Porque muita gente fala assim, não, isso aqui não pode ser palavra de Deus. Deus não pode ter mandado alguma coisa. Deus não pode ter dito alguma coisa, não pode ter inspirado. Quem é que garante? E vem cá, quem garante que foram esses 66 que Deus escolheu? Me parece que em alguns momentos soa como que uma pretensão, né? Uma pretensão, ou um grupo seleto fez lá uma seleção e foi passando adiante, sabe como é que é? Não. Se você olhar os testemunhos das pessoas, a quantidade de gente que é abençoado por esse texto, a quantidade de gente que foi salvo pela leitura de um texto pesado como a King James, que é de 1611, ou como um texto de Almeida, que é de 1861, e você fala, como é que alguém que muitas vezes não tem um português refinado como era o português ou o inglês daquele tempo, chega a receber algo e aquilo transforma a sua vida? Esses dias mesmo a gente estava em casa, num almoço de família, e o meu genro contou da prima, que vivia enfrentando muita dificuldade na vida, depressão e etc. E aí ela começou a ler um devocional. Depois ela foi sozinha para a Bíblia. E aí se converteu de um jeito, mudou de vida radicalmente, hoje é outra pessoa. Então são vários os casos, se você tiver acesso à missão Portas Abertas e algumas outras missões que trabalham com os muçulmanos, você vai ver a quantidade de conversão sobrenatural que acontece com esse pessoal. A verdade é porque como hoje a Bíblia se tornou também um produto e ele é muito fácil, às vezes a gente tem 20, 30 Bíblias em casa, ou 3, 4, 5, uma bela Bíblia de estudo, ou 2 ou 3, acesso a todo tipo de ensino na internet, mas não dá o menor valor. Essa é uma realidade dos fatos. Então, no entanto, diante de tudo isso, é bom ter em mente que Jesus é a mensagem central das Escrituras, né? A gente estava conversando esses dias sobre um pregador que a gente gosta bastante, né? Que já faleceu, que veio na Betânia algumas vezes, o Dr. Shed, né? O tempo todo a conversa, o direcionamento dele era para o cristocentrismo da Bíblia. A Bíblia, ela é toda preparada e direcionada para mostrar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o tudo, aquele que era, que é e que há de vir. Então, ela começa já em Gênesis prometendo que ele viria, e todo o cumprimento e o que se fala da segunda vinda é plenamente exposto no livro de Apocalipse. Então você tem toda uma revelação descortinada, e o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, né? Aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar, ele é a mensagem principal dessa Bíblia, o foco principal, o personagem principal, e é ele que é a nossa salvação. Então, por isso que é dito que ele é a nossa salvação. Alguém pode ler 1 de Pedro 1, 21 em voz alta? Segunda de Pedro 1, 21, esse? O primeiro? Segunda de Pedro 1, 21. Tá. Outra coisa que eu queria destacar é que há uma grande diferença entre aquilo que é teologia de verdade, só relembrar vocês disso, o que é teologia de verdade e o que é a teologia que vive na nuvem, né? Que é aquela teologia que
todos nós achamos que sabemos e temos. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas na Bíblia não tem isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não aborda esse assunto. A Bíblia não aborda aquele assunto. Olha, a Bíblia aborda os assuntos que Deus achou que deveria abordar. Então, agora, você só vai ter acesso se você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, fizer dela um livro importante, como você faz, se você faz direito, a gente supõe que você dê um certo valor à Constituição, ao Código Civil, e não vou entrar nesse assunto, porque tem até desembargador aqui, mas para eu não cometer equívocos, né? Mas você tem a literatura de referência. A nossa literatura de referência, essencialmente, é a palavra de Deus, né? E você tem os livros e os bons livros para você ter aprofundamento desse conhecimento, que só vai ser importante quando você colocar em prática da sua vida também. Segundo Joseph McDowell, ela é a rota de vida segura que nos faz atravessar os campos minados do mundo. Salmo 119, versículo 105, confirma isso que o Joseph McDowell está falando. Então, finalizando esse tópico 3 da necessidade da revelação, a sequência, de uma forma esquemática, como o Ângelo colocou aqui, do plano de Deus a respeito das Escrituras, é revelação, inspiração, preservação, canonização e iluminação. Revelação, porque é feita uma revelação, Deus se revela e se revela através da natureza, revelação natural, mas se revela também através de palavras escritas, que são a forma que entendemos e existimos. Existimos como sociedade porque nos comunicamos, fazemos aquilo que acreditamos em geral, ou lutamos por fazer aquilo que acreditamos. Inspiração é aquilo que existe às vezes pessoas falam, né? Olha, eu fui inspirado para fazer essa palavra, para trazer essa palavra. No que diz respeito à Bíblia, a inspiração é para os homens inspirados para escrever, como já vimos, guiados por Deus e preservados de erro por Deus. Acreditamos nisso por conta de todos os testemunhos da grande nuvem de testemunhas que existe na história da igreja. Depois a preservação daquilo que Deus queria, que naturalmente vem a canonização, que é a escolha pela igreja ao longo do tempo. Veja que nós somos uma igreja que existe 2000 anos aproximadamente depois dos textos do Novo Testamento. Então, sem contar os textos do Antigo Testamento, os textos do Novo Testamento têm cerca de 2000 anos que eles foram falados, disseminados, escritos, registrados e preservados. E finalmente Deus dá a nós a iluminação para que a gente compreenda, a iluminação através do Espírito Santo, para que a gente compreenda aquilo que foi revelado. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre autoridade, que basicamente é um pouco desses livros aí que estão circulando entre vocês aí. A autoridade da Bíblia manifesta através do seu testemunho interno, né? Vocês já ouviram aquelas máximas que o pessoal diz, mas isso aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, é contra aquilo que está no Novo Testamento. Isso que está no Novo Testamento é diferente daquilo que está no Antigo Testamento. Aí tem aqueles erros na Bíblia, isso aqui não pode ser certo, isso aqui não pode estar errado. Eu vou dizer para vocês o seguinte, agora não dá para abordar isso, mas eu garanto para você que em 99,9% dos casos tem artigos científicos, teológicos, abordando esses supostos problemas do Antigo ou do Novo Testamento. Um dos mais comuns que eu tenho ouvido de alguns amigos, inclusive, é aquela máxima que eu acho um tanto quanto pretensiosa, de que o Deus do Antigo Testamento era mais duro, ele estava numa fase mais hardcore, ele estava numa fase mais de lei, ele estava numa fase mais punitiva. É um Deus mal visto pela sociedade atual, é um Deus mal visto muitas vezes por quem confunde a autoridade de Deus com a autoridade dos pais, com a autoridade do Estado, com a autoridade dos professores, com a autoridade da empresa. E o Deus do Novo Testamento é aquele Jesus bacana, simpático do The Chosen, lá o Jesus
que bate papo, conversa, tem um cabelinho maneiro, tem uma barbinha fancy, né, como dizem os americanos e tal. Então, assim, você tem um Deus que você vê que ele evoluiu com o tempo, né? Ele deu uma melhorada, ele fez terapia, ele percebeu os erros que ele cometeu. Então, ele chega no Novo Testamento, aí o filho nasce, né? Dizem que o homem amadurece, um dos últimos amadurecimentos, os mais importantes amadurecimentos do homem é quando o filho nasce. Então, o filho nasceu, aí ele falou, vou ficar mais light, porque a coisa... inclusive, eu vou botar esse meu filho para ser o garoto propaganda do nosso grupo, porque é o The Chosen, né? Então, não podemos esquecer. E detalhes que eu estou falando em forma de ironia, tem amigos nossos que usam isso teologicamente com uma certeza, uma seriedade absurda, né? E dizem que, basicamente, aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus mal interpretado, mal visto, mal resolvido, e que a igreja interpretou mal, e que não era bem assim, porque nós viemos apresentar o Jesus do Novo Testamento. Isso, em termos bíblico-teológicos, e de acordo com a tradição da história da igreja, é uma das coisas mais absurdas possível. E mais complicado ainda é quando você vê Jesus dizendo que ele veio cumprir tudo isso. Que ele não veio revogar, mudar nada, que tudo era parte de um grande plano. Mas, volto a dizer, esse é aquele famoso estágio, né, de muitos estudiosos da Bíblia, em que eles começam aprofundando-se, estudando, algumas vezes para dizer conheço, e outras vezes para dizer quero aprender mais para servir melhor. Mas com o passar dos anos, né, aí os entupimentos nas artérias, né, as sujeiras, os pecados, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a solidão, né, o cavaleiro solitário que diz eu sou eleito, escolhido de Deus, então agora o que eu falar, Deus fala por mim, porque eu tenho o oráculo, eu sou iluminado. Esse cara chega e começa a falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele estudou e com aquilo que a tradição trouxe. Então, eu sempre me pergunto, porque se houve uma certa evolução no pensamento teológico humano, a ponto dele ficar tão bacaninha, bonitinho, arrumadinho, legalzinho, adaptado a uma sociedade líquida, né? A uma sociedade de consumo, e como é que fica aquele monte de gente que morreu e morre por causa disso? No país chamado Brasil, a gente não sabe o que é perseguição e morte por causa do Evangelho. A gente até uns 50 anos atrás sabia, né, que era um pouquinho, a geração mais nova não sabe o que é isso, né? A gente era chamado de Bíblia, pessoal da capa preta, do livro da capa preta, né? Não da capa preta, mas do livro da capa preta, porque só tinha a Bíblia preta, né? Então, quando você ia casar era a capa branca, porque é sinal de pureza, a Bíblia. Então você tinha duas cores de Bíblia. Hoje você tem para todo gosto e todo tipo. Então, para muitos, naquela época era tenebroso, né? Você era literalmente deixado de lado por alguns grupos. Você era mal visto. Nós éramos, década de 70, 5% da população, hoje somos possivelmente 36%. E 2032 a 2035 está previsto que a gente já vai ter, possivelmente, se seguir o fluxo de crescimento do nosso grupo e declínio de outros grupos, você ainda vai ter uma outra questão que é os evangélicos sendo um número maior do que os católicos, que é um fenômeno global, ou melhor, um fenômeno atípico do globo, do mundo em todos os tempos, que é um país inteiro, uma nação, fazer uma migração desse tipo. Não pode se dizer que é uma migração religiosa, porque todos estamos dentro do guarda-chuva do cristianismo. Mas é uma migração de teologias. Aí você tem as teologias evangélicas, que você tem para todo gosto também, né? Você tem as corretas, as incorretas, as bem divulgadas, as mal divulgadas, as perigosas, as terríveis e as ótimas e maravilhosas, que salvam muitas pessoas. Mas, essencialmente, você tem algo acontecendo no Brasil que está transformando a maneira da nossa sociedade viver, para bem e para mal. Para além disso, tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da memória religiosa. Esse é um fenômeno bem interessante, estudado por sociólogos, que é o seguinte: você pode não ser mais
cristão. Não é praticante, você não vai à igreja, você não vem para a escola dominical, você já não lê mais nem a Bíblia. Mas toda a sua formação familiar, toda a sua formação de grupo, de pertencimento sociocultural, foi feita na igreja, nos arredores da igreja, nos arredores de um grupo cristão evangélico, e aquilo você carrega para o resto da vida. Vamos fazer uma comparação? Uma comparação é com o catolicismo que está na raiz do nosso país há 500 anos. E que ainda hoje existem evangélicos com práticas católico-romanas. Por quê? Porque é a famosa memória religiosa que a gente vem trazendo. É a memória que manda você abrir no Salmo 91, a Bíblia, deixar na sua casa aberta, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está na sombra do Onipotente, descansando, nada vai acontecer com ele. Que nos dias de dificuldade, Salmo 23 é o melhor salmo para você ler. A caixinha de promessa, né? Que é uma coisa que talvez geração nova talvez não conheça, geração antiga sabe do que eu estou falando, né? Você também hoje tem as caixinhas de promessas digitais, né? De alguma forma. Então você tem uma memória que ela parece que ela é só evangélica, mas ela vem trazendo coisas do catolicismo. Por quê? Porque você tem um país que está sendo reconfigurado por conta da presença maciça evangélica. E olha, são pregações todos os dias da semana para todo gosto. Na TV, no rádio, na internet. E hoje, ao contrário do passado, o lugar que você menos tem pregação é na igreja. Porque, em geral, se encontra 2, 3 vezes por semana. Pelo menos a mesma pessoa. Agora, você pode passar o dia inteiro ouvindo pregação. A madrugada inteira ouvindo pregação. A semana inteira ouvindo pregação. Inclusive, domingos e feriados. Então, vejam que a oferta é enorme. E tudo isso vai formando a sua maneira de ver o cristianismo. Por isso a gente aqui na classe aconselha você a ir para os bons livros, para você não viver um cristianismo de nuvens de teologia, ou de cristianismo de nas nuvens, sabe? O cara que está nas nuvens sempre, achando que está ali no mundo real. O mundo real do cristianismo, você tem livros excepcionais para você ler, que vão enriquecer a sua mente, vão te proteger na hora das tempestades dos vendavais e vão te fortalecer e te motivar. Por quê? Porque, de fato, a palavra de Deus não fala de teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade empacotada que nós vemos por aí para todo lado, ela não está na palavra de Deus, ela não é algo que você tenha na palavra de Deus como eles apresentam. Mas na palavra de Deus fala também que aquele que segue a lei de Deus, que anda segundo a lei de Deus, é abençoado por Deus. No entanto, essa bênção nem sempre ou quase nunca quer dizer dinheiro, conforto, propriedades e etc. Quer dizer que Deus vai estar com você, te abençoando, e Ele, mais do que ninguém, sabe o que é bom para você. A diferença da teologia da prosperidade para a prosperidade bíblica é que na teologia da prosperidade, nós é que damos as cartas e dizemos a Deus o que queremos. A teologia bíblica do homem próspero é Deus que diz aquilo que é bom para você, Ele que faz na sua vida tanto querer quanto realizar, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então, esses testemunhos todos, eles são os testemunhos que mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. É por todo esse composto aí, esse sistema teológico, ele mostra, e é um teológico prático, né? É aquilo que as pessoas experimentam nas vidas. Porque se você pensar bem, aquele que pega a palavra de Deus e distorce, e vive em distorção a palavra de Deus, vai colher os problemas da distorção da palavra de Deus. Porque ela continua a palavra de Deus imutável e inerrante. Agora, as interpretações é que são um problema. As pessoas interpretam muitas vezes segundo o seu próprio interesse. Mas é novidade isso? Isso também está na Bíblia, também está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que nós muitas vezes interpretamos do nosso jeito, ao nosso próprio prazer, e distorcemos a palavra de Deus. E assim, ponto final. Então não tem nada de novo, nada de diferente. Qualquer hora que você vê um escândalo que acontece,
com um pastor evangélico, com um líder evangélico, com um irmão da sua igreja, com qualquer um. Não tem nada de novidade, gente. Se você quer um livro religioso que expõe todos os erros e pecados dos seus personagens principais, olha para Davi, olha para Abraão, excelente exemplo de marido, Abraão. Davi também um homem excelente marido, excelente pai. Abraão, mesma coisa. Então você vai olhando vários dos seus personagens ali com problemas. Outros, às vezes, o problema não é descrito, porque ele trabalha mais a teologia, que é o caso de Paulo, mas ele fala, eu sou um homem miserável, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Repetindo uma poesia que já se circulava na época. Então, você tem um livro que ele é tão autossuficiente, autêntico, que ele fala, pode bater que eu garanto. Pode vir que eu seguro. Agora, é claro, a gente como cristão não quer isso muitas vezes, né? A gente às vezes fica chateado. Eu vou dar os 5 minutinhos de pergunta e resposta. A gente não quer, a gente fica chateado, a gente acha esquisito. Essa semana eu assisti uma palestra não, um podcast do UOL Prime é o nome do podcast, e o cara tratava os evangélicos de uma maneira tão jocosa, de tanta presunção intelectual, que eu falei, rapaz, há muito tempo que eu não vi um camarada, tirando a Marilena Chauí, que andou falando umas coisas que não devia, tirando algumas outras, né? Aquela história lá que vem rolando aí pela internet, frequentemente, né? Quer dizer, são pessoas que estão na sua zona de conforto e não conhecem a realidade que as pessoas vivem. Então elas querem determinar que aquilo que as pessoas escolhem, esse podcast estava falando sobre grupo de estudo bíblico nas escolas, de estudo bíblico e devocionais nas escolas. O cara estava possesso porque isso estava acontecendo, o Ministério Público não estava fazendo nada e tal. Peraí, não vamos confundir as coisas. Com o apoio da instituição e da escola é algo discutível. Por intenção, disposição e liberdade de um adolescente com o outro, aí é confundir Estado laico, é confundir as coisas completamente. O que vem do Estado, que é espaço público, é melhor não mexer, porque um dia pode vir um outro grupo religioso tomar conta e a gente vai ter que engolir. Agora, na relação individual de um adolescente, de um jovem que chama 3, 4, 5, 10, 20, e aquilo dá uma repercussão. Então, assim, foi um podcast extremamente agressivo, mas só mostra o que a maioria da população, o que a maioria da intelectualidade nacional e internacional pensa. Mas nós acreditamos diferente. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela transforma o ser humano. E que esses 66 livros que nós temos foi a revelação especial que Deus deu para nós. Jeremias 37:2 fala o assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, que os profetas utilizavam frequentemente, e Deus falou através dos seus profetas. Tudo isso aparece mais de 3.000 vezes só no Antigo Testamento. Além disso, há uma coesão perfeita da mensagem que é apresentada em toda a Bíblia, mesmo tendo sido ela escrita ao longo de 1.600 anos, entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito. Há uma coerência entre os 40 autores aproximadamente ali participantes. E há inúmeros sinais e profecias apresentados nelas que se cumpriram. Você vai ver no Evidências que exige um veredito também. Basicamente, esse livro nasce de apresentações e palestras nos colleges americanos e nas high school americanas. O testemunho interno, como eu falei, é essa quantidade de conversões que a gente recebe, né? Então, finalizando esse tópico, testemunho externo, de testemunho interno, ela não é apenas totalmente verdadeira, ela é a verdade. João 17:17. Alguém pode ler aí em voz alta, rapidinho?
João 17, 17. Então, o testemunho da própria palavra de Jesus de que ela é a verdade. A palavra era a verdade. A palavra registrada era a verdade. Nenhum fato ou descoberta histórica ou científica, se verdadeira, irá se contrapor à Bíblia. Tendo concluído que a Bíblia é a palavra de Deus, o que se requer de nós, senão somente que procuremos conhecê-la, entendê-la, para crermos naquilo que ela fala e possamos obedecer aquilo que aprendemos. Próximo tópico nosso é questionamentos. Depois disso eu vou dar espaço para vocês fazerem perguntas. Da alta crítica. A alta crítica era exatamente aquele grupo que nasce muitas vezes dentro até da própria igreja ou entre os religiosos, questionando. Num certo momento da sociedade, aí, num certo momento histórico, a gente começa a ter os estudos de linguística e os estudos históricos que estavam questionando determinados manuscritos gregos de Aristóteles ou manuscritos de alguns outros autores originais. Não estou falando dos autógrafos, o autógrafo é aquele que o próprio cara escreveu, não estou falando de cópias das cópias das cópias das cópias. Há um certo questionamento, né? É a ciência esquadrinhando tudo, né? Esquadrinhando a filosofia, esquadrinhando a própria ciência, que o papel da ciência é esquadrinhar primeiro a própria ciência e depois esquadrinhar os outros. Bom, e aí começa-se a esquadrinhar a Bíblia. Então, peraí. Então você tem um livro que dizem que foi Deus que escreveu, e aí nós temos uma ciência evoluída, um mundo bem humanista, uma sociedade moderna que não pode mais aceitar essas coisas que não são passíveis de experimentação, não são passíveis de verificação científica, segundo os padrões científicos da época. Bom, consequentemente, nasce, né, a crítica literária bíblica, que esses livros aí falam bastante, e se você tiver acesso, você lembra do Novo Testamento que eu trouxe e do Antigo Testamento que eu trouxe, hebraico, grego mesmo, ali vocês vão ver que lá embaixo tem as notas de rodapé, quem lembra, quem viu, não sei se observou, talvez é difícil observar que estava tudo em grego, em cima estava em grego, embaixo estava em inglês, então você vai perceber dessa maneira. Aquilo que estava em inglês é um pouco de crítica aos textos. A própria sociedade bíblica faz crítica aos textos. Há uma comissão que faz crítica aos textos e diz, olha só, isso aqui encontrou-se um manuscrito há 20 anos atrás, depois da última edição do Novo Testamento grego, e a gente fez uma atualização. Aquela palavra que estava ali, ela na verdade tinha o significado tal, porque no manuscrito que estava próximo de um outro texto grego da época, constava isso. Então descobrimos um novo grupo de textos do Novo Testamento, de uma sociedade que viveu mais próxima de João, que aquilo que João falou, na verdade, tinha esse significado. Por que os manuscritos de Qumran foram tão importantes, descobertos lá em Israel? Porque exatamente trouxeram luz a um monte de coisa em relação aos textos bíblicos. Então, a Bíblia nunca se negou, sempre disse, pode bater, eu recebo. Não tem problema nenhum com isso. Mas, aí você recebe alguns teólogos, alguns sociólogos, alguns antropólogos, alguns estudiosos, que afirmam coisa do tipo, isso vem para o nosso dia a dia. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Esse movimento do contém a palavra de Deus é um movimento que chama-se de neortodoxia. Karl Barth era um dos seus expoentes, ali no período da Segunda Guerra Mundial, pouco depois, e claro, havia questionamentos a tudo, há questionamentos à ciência, questionamentos à humanidade, daí, né, toda a força aí da escola de Frankfurt, né, do desespero da proposta humana que também não deu certo. A Bíblia e o sistema cristão não dava certo, o sistema humanista também não dá certo, por causa da quantidade de morte e das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O que nós temos? Nós temos um mundo com tudo errado, que nada dá certo. Qual é a nossa única esperança? A ciência. Por isso aquela máxima que a gente ouve toda hora, de que o ser humano educado ele vai ser liberto. Mentira. Pode pegar a lista aí dos maiores assassinos da humanidade. Eram bem educados em faculdades, educados pelos seus pais, ou pelos tutores. Conversa fiada. Mentira. Mentira comercial. Basicamente é isso. Não é porque você é educado nas ciências humanas
que o seu coração melhora. Mentira. Não há base científica para isso. A própria ciência nega isso. Se você pegar o número de mortos da Segunda Guerra Mundial, qual era o país de maior tecnologia avançada da Europa da época? Alemanha. Os testes eram feitos por quem? Da onde nasce toda a proposta ariana? O que sustenta parte da proposta ariana é a medicina ariana. Com o quê? Ciência alemã. E aí? Então, é uma grande calúnia, mentira, dizer que o ser humano ele é melhor quando ele é educado. Aí joga você para o Estado ou para as universidades e diz, deixa que a gente cuida disso, que a família é incompetente para isso. Nós acreditamos diferente. Também há um outro grupo que diz que não importa a veracidade, o relato, ou o relato. O que importa é a mensagem. Essa mensagem é boa, é pura, ela é de paz, é de amor, a do Novo Testamento, né? A do Antigo não, a do Antigo não devia nem estar ali para muitos. Aliás, vários tentaram, talvez vocês não saibam, manter só o Novo Testamento e não o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento estava caduco, né? E o Novo era a renovação do cristianismo. Então, tudo isso é uma proposta que a gente vê para demover a Bíblia. Então, e aí houve já um outro grupo que tirou todos os milagres. Olha só, vamos fazer uma leitura da Bíblia sem sem aquilo que é sobrenatural. Pula aquilo, porque aquilo era história de um povo ignorante de 2000 anos atrás. Já ouviram a expressão selvagem? Que hoje não é bem vista na academia? Pois é, quem criou a expressão selvagem foi a academia, não foi a igreja. A igreja sempre entendeu o homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. A academia criou a expressão ser humano selvagem, que vem da selva, que não vem do urbano, que não vem das grandes cidades, que era a evolução da humanidade, mas vem dos selvagens, dos inferiores. Aí chegam no Brasil e dizem que nós éramos selvagens. Os indígenas eram selvagens. Os negros eram selvagens. E os outros, no eurocentrismo, civilizados. Quem estabeleceu tudo isso? Foi a igreja? Não. Foi a ciência que estabeleceu tudo isso. E aí a igreja hoje é mal responsabilizada por dizer que nós temos preconceito, porque agimos isso. Bom, voltando aqui, a Bíblia é o registro fiel, reunião, preservação completa de um projeto que veio a se concretizar pela encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O homem não é o árbitro, não é aquele que delimita o que é palavra de Deus e o que não é. Isso foi delimitado pela tradição e a história da igreja delimitou. E a experiência de várias pessoas, imagino que alguns de vocês aqui tenham essa experiência com a Bíblia como palavra de Deus, que em algum momento falou algo para você. 5 minutos para perguntas e respostas. Helder primeiro. Da hermenêutica e da teologia. A hermenêutica vai produzir a teologia. Mas aí não é hermenêutica, aí já é a teologia, né? A base científica hermenêutica que nós temos, ela vem a partir da hermenêutica geral. A hermenêutica geral, ela utiliza, que é uma análise de texto, primeiramente, né? Você tem primeiro uma análise de texto. Esse texto é confiável, esse texto não é confiável. Volto a dizer, esse livro ali, o Evidência que Exige um Veredito, vai te mostrar muito disso, com mais clareza do que eu apresento. Mas você tem os textos que você usa como base. Você tem a sua Constituição. E aí você pode dizer, não, esse texto aqui está esquisito, isso não existe, isso aqui foi uma fraude, isso aqui foi o copista escreveu errado.
cientificamente, os estudos mostram que não aconteceu isso com os livros da Bíblia. Agora, o que acontece é que na hora de você fazer a interpretação e as ferramentas que você usa para ela, normalmente no cristianismo você usa como base as mesmas ferramentas hermenêuticas gerais. Então, você vê contexto imediato, você vê textos paralelos comprobatórios, você vê artigos, digamos, textos escritos da sua época, você vê os textos decorrentes daquilo, você tem uma série de recursos. Você diz um livro de hermenêutica de apoio? Olha, normalmente, no protestantismo, você tem livros que são comuns a todos. Tem um livro excepcional chamado Entendes o que Lês, de um teólogo pentecostal chamado Gordon Fee, publicado por Edições Vida Nova, né? Que é um livro excelente para te ajudar na interpretação bíblica e hermenêutica e interpretação bíblica. Só para terminar aqui, você tem uma série de outros. Na verdade, você não tem dogmaticamente que... Claro, você tem a teologia de Calvino, que usa a sua hermenêutica para fazer a teologia. Então, eu entendo que você está querendo alguma coisa antes da produção teológica, né? Então, você tem autores... você tem autores... você tem autores e você tem pressupostos. Olha só, toda vez que você vai defender, produzir, acreditar numa ideia, você tem que ter pressupostos. Os nossos pressupostos são nossos pressupostos teológicos. Aí nós temos as nossas confissões. O que nós acreditamos. Primeiro pressuposto. Se nós acreditamos que tem uma revelação especial, que Deus nos deu essa revelação especial, a partir daí, eu pego um livro de hermenêutica, eu pego alguns livros de hermenêutica e interpretação bíblica, e aí eu vou fazer uma análise e uma teologia a partir daí. Mesmo que eu discorde de Calvino em algumas coisas, mesmo que eu discorde de Lutero em outras coisas, mesmo que eu discorde de Tomás de Aquino em algumas coisas, eu vou fazer a minha própria interpretação do texto bíblico. A camada da interpretação musical, histórica, teológica, sistemática, etc. É importante que o nosso livro, essa parte da Bíblia, se é bom marcar isso, existe um pouco de Deus fala que é sem fé e não se joga. A Bíblia faz parte desse pacote. E eu penso que o povo deveria nosso, deveria ser parte disso, acreditar que Deus tem um plano especial na Bíblia. Ele próprio cuidou para que a tradição escolhesse Cristo. E preservou. Há um trabalho, há uma atividade, há um desejo divino para que a Bíblia chegasse a uma Bíblia. Sem esse pressuposto, que é básico, antes de qualquer coisa que Deus acredita, de apoio, sem esse pressuposto, nós não chegamos hoje onde nós queremos chegar na igreja presbiteriana, que é a nossa teologia. A nossa teologia. A palavra de Deus, a Bíblia, é importante, é a palavra de Deus. E isso é um lado fé, é um pacote. Nós fomos tocados, regenerados pelo Espírito, como salvos. O pacote é Deus nos vai te entregar, Deus vai criar a transformação da sua vida. Completando o que o Marcelo falou, é o seguinte: ainda que hoje você tenha uma biblioteca enorme para poder essa fé sua ser fortalecida, ao longo da história não tinha nada disso. Hoje você tem uma quantidade enorme de literatura de apoio, mas a história da igreja é de muito mais tempo sem essa literatura de apoio do que essa literatura de apoio. Então esse ato de fé, ele existe também porque há um outro elemento muito importante no cristianismo e nessa busca pela inerrância da Bíblia, que é o seguinte: eu experimentei e vou testemunhar para você
para você e para você aquilo que eu experimentei. Eu mudei de vida, meu testemunho dá uma carimbada de validade naquilo que eu estou dizendo e naquilo que a Bíblia está dizendo. Sim. Bom, vamos adiantar porque o tempo não para, já dizia o falecido poeta. Sua inerrância e confiabilidade, como eu falei, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Portanto, não crer em algumas delas ou não as obedecer é o mesmo que não crer ou desobedecer a Deus. A Bíblia é fidedigna e primariamente não tem preocupações com a linguagem científica e histórica. Veja bem, com a linguagem. O que não quer dizer que não haja o fato histórico naquilo que ela está mencionando. Né? Vocês devem acompanhar e saber que frequentemente está se descobrindo alguma coisa nova de arqueologia que foi citada na Bíblia depois de não sei quantos anos. Agora descobriram um sítio arqueológico na Jordânia, ou não sei aonde, que tinha isso. Frequentemente acontece esse tipo de coisa. Claro, nós não temos tempo de acompanhar tudo, né? É muito difícil. Esse autor que fez o próprio autor que fez a atualização, de Evidência que Exige o Veredito, você pega do volume que eu li na década de 80 para esse aí, tem uma série de elementos novos. Né? E é uma ciência muito dinâmica, porque como é uma ciência de defesa, você tem que estar preparado o tempo todo para os ataques que você sofre. Então, o tempo todo há ataques da academia. O problema é que os ataques, muitas vezes, são muito mais de narrativas, sem fatos, do que de fatos concretos. Né? Ainda assim, há uma grande quantidade para quem quiser se aprofundar nos assuntos. É propósito total das Escrituras dizer tudo o que Deus, tudo o que diz, como diz, qualquer que seja o assunto. Alguém pode ler Apocalipse 22, 18 e 19? Apocalipse 22, 18 e 19. A todo aquele que ouvir essas palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, veja vocês que o livro de Apocalipse, ele dá uma palavra até meio dura, né? Sobre o conteúdo, aquilo que é apresentado e aquilo que é preservado, até onde foi preservado. A escolha dos judeus foi fundamental. Romanos 3, versículo 2, na meticulosa tradição oral que eles tinham. Deuteronômio 6, 3 a 9. O rigor ascético dos escribas e maçoretas, o zelo extremado dos sacerdotes e fariseus foram instrumentos contra as perdas e as distorções. Manuscritos encontrados lá no Mar Morto, né, Qumran, 1947, que foram supostamente escritos entre estudos mais recentes falam que não era tão distante, como a gente colocou aqui na apostila, 125, mas era algo em torno de 30 antes e 30 depois. A alegação dos arqueólogos mais recentes é que nenhum povo ficava em exílio no deserto por tão longo tempo. Então, supostamente, aqueles textos que foram preservados lá, vocês sabem que até hoje ainda tem texto sendo estudado e aberto, são 95% idênticos às cópias manuscritas que existiam as mais recentes, de 900 depois de Cristo. Além disso, quanto ao Novo Testamento, há mais de 24 mil cópias ou fragmentos encontrados e distribuídos em vários museus do mundo. Eu mesmo fiquei emocionado quando vi alguns, porque a vida inteira estudei,
né, e via, né, com extrema distância, porque você não pode se aproximar, né, de alguns desses manuscritos. É uma coisa espetacular de saber que aquilo que a gente estuda e conhece, ouve falar a vida inteira, realmente estão distribuídos pelos museus por aí. Finalmente, a suficiência. Salmo 119:1, se alguém puder ler aí em voz alta. (119:1). E aí o Salmo 1 fala da sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia não esgota cada assunto e nem responde a todas as dúvidas que possamos conceber, pois seriam necessários volumes e mais volumes. Vocês lembram do final de João, se eu não me engano, que fala que muitas das coisas não foram registradas, mas que ali foi registrado o que era cabível para a gente conhecer, o que foi possível conhecer? Não caberia, já dizia ali, né? Intermináveis para esse fim. Contudo, o que Deus quer que saibamos, pensemos ou façamos, diante de todos os quaisquer assuntos ou situações, encontra-se nas Escrituras. Quanto a isso, eu gosto de lembrar do primeiro grande mandamento, do segundo grande mandamento, que, pelo visto, era meio que uma prática religiosa da época, né? Qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento? Se vocês pensarem bem, é isso que é muito utilizado no senso comum popular cristão brasileiro, né? Importante é você amar o próximo. Ou todo amor é sagrado, né? Deus aprova todo tipo de amor. Eu acho um pouco complicado, porque até a qualificação do que é amor se estica de um jeito que você não consegue delimitar. O que é amor? Amor é um conceito tão esticável, flexível, fluido, que você não consegue segurar na mão. Vamos pensar no casamento, que para o homem prova de amor é uma coisa, para a mulher é uma outra coisa. Só para começar a brincadeira. Se você fosse aprofundar nisso aí, você vai ter uma dificuldade enorme de concretizar ou tornar concreto determinados conceitos. Então, nós entendemos que a Bíblia é regra de fé e prática. Ela fala sobre homossexualidade? Fala. Ela fala sobre política? Fala. Ela fala sobre futebol? Me arrisco a dizer que fala. Porque ela fala sobre o ser humano, que é o agente de tudo isso. Então, consequentemente, você pode ter suas observações, interpretações a partir dessa ideia de que se ela trata da essência da alma do ser humano, ela trata de todos os assuntos, porque nós somos os agentes. Nós é que somos os que odeiam, os que matam, os que têm inveja. E tudo isso é o que move. Ou vocês acham que o que move o futebol é um grupo de pessoas que amam o esporte? Que faz assim, ó. Beijei a camisa. O mesmo cara que beija hoje, amanhã, quando recebe uma oferta maior, beija o outro. O problema é que agora está gravado quando ele beija, né? Então tem uns caras aí que jogam na internet, o cara já beijou uns 5 escudos diferentes. Quanto mais pagava, mais ele beijava. Então, são conceitos que são muito complicados. A Bíblia dá parâmetros para tudo isso. E, essencialmente, nós temos um modelo, que é Jesus de Nazaré, que é o encarnado que veio, viveu e é o nosso principal e único modelo. Então, nós podemos seguir irmãos e testemunhos e vamos ser abençoados por isso, né? Nossa concepção de santo é diferente do santo católico, mas é um conceito que a gente pode seguir. São aqueles irmãos que serviram a Deus, que são exemplo para nós. O fundador aqui da igreja é um exemplo para nós, e tantos outros que nós conhecemos, que são exemplo para nós. Nossos pais, muitas vezes, tios, tias, avós, colegas de trabalho, quem nos evangelizou. Agora, essencialmente, nosso maior modelo e alvo é Cristo. Cristo, que é o Messias encarnado, por isso que ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele é o Jesus, o filho de Maria e José, que veio para morrer em nosso lugar, nos salvar e ser o nosso exemplo. Gera profunda paz aos nossos corações sabermos que tudo o que precisamos saber e conhecer para vivermos e decidirmos a respeito de tudo, segundo a vontade de Deus, já se encontra revelado nas Escrituras.
Dá tempo de pergunta e resposta ainda? Ângelo vai falar. Obrigado. Quando dá esse último sinal, a gente tem que encerrar, mas não querendo desobedecer as autoridades, eu queria só, em 2 minutos ou 1 minuto, dizer o seguinte: quando a gente ouve as aulas de teologia, a gente pode sair daqui fazendo alguns questionamentos. Tipo assim, mas quem garante que essa forma de ver presbiteriana, ministrada numa escola dominical, numa igreja de um bairro de Niterói, é uma teologia, a teologia correta? Por que a teologia da igreja tal, assim, também não é correta? Por que a outra forma teológica de apresentar, que foi comentada a teologia da prosperidade? Nós hoje vivemos um fenômeno que as igrejas há igrejas que estão, eu usar uma palavra, não vou usar, há igrejas que estão bombando, a gente pode dizer assim, né? Você passa perto de algumas igrejas que tem 4.000 pessoas frequentando o culto. Nossa, a igreja é muito boa. Será que aí a teologia daí está certa? Porque aquela igreja pequenininha, aquela Assembleia de Deusinha lá da comunidade tal, tão pequenininha, será que é um negócio ruim? Às vezes a gente toma como parâmetro a popularidade, a frequência, não é? Então, assim, o que eu queria dizer nesse momento é o seguinte: nossa ênfase, desde o início, vocês estão aqui desde o início, são testemunhos disso, nossa ênfase aqui é a Bíblia. O compromisso nosso é com a Bíblia. O primeiro meio de instrução, de formação, ao qual nós remetemos cada um dos irmãos, é a Bíblia. Você não tem compromisso de crer a priori no que Ângelo, Marcos Simas, Davi e Romualdo, que são os professores dessa específica classe, estão dizendo ou vão dizer. O seu primeiro compromisso deve ser ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Cuidado, porque às vezes a gente fala isso, quase que 99% dizem, mas eu já leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Cuidado. Às vezes você diz assim, eu como peixe, mas você só vai todo dia no supermercado comprar filé de tilápia. Você come filé de tilápia, você diz, eu como peixe. Cuidado, porque às vezes a sua leitura bíblica ela é viciada. Uma leitura bíblica que te conduz a textos e assuntos e contextos que a priori parecem confirmar seus pressupostos. E aí você fica naquilo. E você está dizendo assim, não, eu creio nisso, que a Bíblia diz isso. Sem se abrir para o fato de que há outros textos bíblicos que lançam luz ou que abrem os diâmetros daquilo que você leu. Então, leia a Bíblia, mas faça aquilo que eu disse lá nas primeiras aulas. Primeira aula, leia a Bíblia primeiro, sem preconceito. Não vá ler a Bíblia de priori querendo buscar na Bíblia o que você pensa. Não, olha aqui, tá vendo? Era o que eu dizia. Você já vai para a Bíblia tentando convencer a Bíblia do que você pensa. Se abra, fica um papel assim, ó, em branco, deixa a Bíblia dizer para você o que é. E não diga para a Bíblia o que ela tem que te dizer. Segunda coisa, aproveitando que o Marcelo falou e que o Marquinhos falou, que está na apostila. Deus envolveu nesse projeto que tem aí 66 livros na mão de vocês, a vida do filho dele. O que está inserido aí nesse projeto é a vida de Jesus. Seria muito descuidado de Deus de envolver o filho, entregar o filho para que chegue na tua mão um livro questionável. Deus não ia fazer isso. Então, parta para a Bíblia com fé e com oração. Quando você for ler a Bíblia, gaste 10 segundos, 15, meia hora, dizendo, Senhor, me ajuda agora, que eu vou abrir a palavra e vou ler, a entender. Ilumina-me, ó Espírito Santo, para que eu entenda o texto. Então, se a Bíblia é suficiente, mas quem falou aqui hoje, nossos antepassados não tinham comentário de grego e hebraico. Se você precisa de comentário de grego e hebraico para ser abençoado pela Bíblia, coitada das gerações todas que não frequentaram seminários. Então ela é suficiente, o Espírito Santo é suficiente para nos trazer o entendimento da luz. Então se você abre a Bíblia sem preconceitos,
Se você abre a Bíblia toda e se você pede a orientação e a iluminação do Espírito, a chance do erro é muito pequena. Segunda coisa, eu comecei pela Bíblia. Terceira. Oi? Terceira coisa. Já estou na terceira? Tá. Então, a terceira coisa, vocês receberam uma apostila. Essa apostila é um trabalho de muitos anos. E aí há uma relação enorme de textos bíblicos apoiando cada asseveração. Não pule por preguiça. Não pule porque depois eu leio. Você não vai ler. Quando você ler aquela afirmação, aquela asseveração, para ali. Abra a Bíblia, para ver se o que eu falei ali é verdade. Eu posso estar enganando você. Não estou. Mas vá ao texto bíblico para ver se o que está afirmado é aquilo mesmo. A apostila é um instrumento de ampliação. Entenda que teologia não compete com as escrituras. Teologia é um óculos que te ajuda a arrumar e entender algumas coisas. Mas a teologia não compete e não supera as escrituras. A teologia ela te remete às escrituras. Terceiro, não, já é quarto. Quarto, as aulas já estão na internet. Essa é uma informação para vocês. As 3 primeiras aulas já estão na internet. Então, quem está assistindo agora pela internet e não participou da escola dominical, fique sabendo que as aulas anteriores já estão também aí disponíveis no YouTube. E você pode reescutar. E, por fim, a gente está colocando no grupo de WhatsApp da classe indicações de livros que você deve, se puder, adquirir para completar a tua formação. Mas o juiz no fim de tudo isso vai ser você mesmo. Você vai saber se aquilo que você leu, estudou, orou, ouviu, meditou é confiável. E aí você abraça. Você não está sendo forçado a acreditar que o Espírito Santo fala hoje, que os dons contemporâneos, coisas que a gente fala aqui, que eventualmente você escuta diferente, que o Velho Testamento está do povo. Hoje em dia você abre a internet, o que mais sobre os pastores da modinha é que o Antigo Testamento acabou. Você tem que ficar preso no Novo. É como se você entrasse de cara no meio de um filme e perdesse a primeira hora do filme. Você fosse obrigado a entender todo o desenrolar do filme que começou há 1 hora atrás. Enfim. Então, faça isso. A gente repete isso, mas é para você fazer isso. Tá bom? Vamos orar para encerrar a aula? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Bíblia nas nossas mãos, obrigado pelo Espírito Santo conosco. Te pedimos, Senhor, que Ele esteja sempre ao nosso lado, iluminando, Senhor, o nosso estudo, a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos, nos dando discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Abençoa também os irmãos que não estão aqui, não puderam estar aqui, mas abençoa, por outro lado, também aqueles que alcançam essas aulas pela internet, para que, da mesma forma, todos eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Bom culto. Obrigado. Oh.